Salve telanautas, olha eu aqui de novo, Heitor Teixeira, de volta pra gente falar sobre a segunda parte do especial de 60 anos de Doctor Who, que tá saindo aqui com o episódio Wild Blue Yonder. E que, na minha humilde opinião, teve um tremendo jeitão de mochileiro das galáxias, que também é um tipo de literatura inglesa, então talvez a conexão venha um pouquinho daí. Agora, com todos os seus trejeitos engraçadinhos e tal, ainda mais redobrados com a aparência que teve com Bill e Ted, inclusive com seus encontros históricos. Outra coisa que vale a pena comentar aqui, antes de começar com os spoilers, é que esse título, Wild Blue Yonder, tem a ver com uma marcha da Força Aérea Americana. Então, por mais que ela tenha um jeitinho ali meio com uma leveza e tal, ela ainda guarda um espírito bélico, de guerra no fim das contas. E isso é com certeza refletido no que a gente vê ao longo da historinha. Então, tendo isso em mente, tendo aí essa coisa de pra quem tá chegando agora e não conhece muito bem o estilão ainda do Doctor Who, esse episódio já começou a entrar mais no esquema do que eu tinha falado no vídeo anterior, de que talvez eles estivessem indo por um caminho para que cada um pudesse se sentir mais bem-vindo sem ter que ter um grande conhecimento prévio. Mas esse episódio aqui já começa a se parecer mais com o jeitão de narrar as historinhas que a gente costuma ver na franquia. Então, se você não estava acostumado, vou deixar para vocês a noção de que é daqui para pior, só dizendo. Tá curtindo o vídeo e o conteúdo do canal? Então mostre o seu apoio deixando um like. Isso ajuda muito o meu trabalho e me deixa grato demais. Torne-se um inscrito e venha fazer parte da família do Na Tela, que cresce a cada dia. Ative as notificações para ser avisado dos lançamentos sempre que tiver vídeo novo pintando na tela. A partir desse ponto aqui, então, vou comentar a respeito das coisas que compõem o episódio sem medo de estragar a surpresa de ninguém. Então, se você ainda não assistiu, corre lá, vai ver o que o episódio tem para oferecer e depois volta pra cá pra gente bater esse papo, combinado? A gente começando exatamente de onde parou o episódio anterior, quando aconteceu da dona deixar cair café nos controles da nave e a nave ficou meio maluca e tal, acaba levando eles pro dia em que o Isaac Newton tem aquele insight com a maçã que cai e vai acabar pensando em todo o conceito que mudaria a física para sempre. Então ali eles de certa forma dão uma interferidinha, mas também ainda fica a questão de se interferiram o suficiente para estar gerando os problemas que vieram depois. Já que lá de cima da árvore a dona ainda faz uma piadinha e deixa o cara confuso. Ao invés de estar pensando na palavra gravidade, está pensando em outra coisa. E eu não sei se isso seria o suficiente para mudar eventos futuros. Mas de qualquer forma foi a piada, foi o que eles fizeram ali. Então crentes que estão conseguindo tirar a nave do atoleiro vão tentar parar com ela em algum lugar seguro para pelo menos dar início aí a todas as obras de regeneração para que ela possa se consertar. E eles acabam parando justamente em um tempo indefinido com a nave num lugar, aparentemente que é uma nave também. Então a nave TARDIS está dentro de outra nave, num momento ali que por enquanto parece seguro. Ou será que não? Sem perder tempo, o doutor usa a chave de fenda sônica dele, que é uma das principais ferramentas do doutor, para poder colocar a TARDIS para se regenerar e acaba deixando ela justamente na fechadura. De vez em quando, uma das coisas que o roteiro faz para poder justificar que eles têm sim um bom perigo para ser superado é tirar alguns dos recursos que, se tivessem disponíveis, fariam a coisa talvez ser solucionável de forma muito simples. Então a primeira coisa que o roteiro faz é arranjar um jeito de se livrar da TARDIS para que eles não tenham nem a chave de fenda sônica, nem a TARDIS para poder resolver as coisas ali naquele momento, sendo que o doutor cita que ela estava colocada num modo que se ela pressentisse perigo, ela ia para qualquer outro lugar no espaço-tempo, só retornando quando sentisse que o perigo teria passado. O problema todo é que é justamente a presença da TARDIS que costuma fazer o papel do tradutor universal, fazendo com que ele e a companhia, seja lá quem for que esteja com ele naquela determinada aventura, tenha a chance de, ao ouvir outras pessoas falando outras línguas, sejam elas da Terra ou línguas alienígenas,
sejam elas faladas ou escritas, consigam entender, porque é como se de forma psíquica a nave desse uma traduzida e eles estivessem todos se entendendo. Agora nem isso eles têm mais. Aí a gente chega no corredor e já vê que eles estão fazendo uso de tecnologias diferentes daquelas que a gente costumava ver da série sendo feita lá pelo pessoal britânico, com as suas técnicas e os seus recursos da BBC. Agora com a mãozinha da Disney, a gente vê que eles têm aí acesso a algumas coisas diferenciadas e eles vão tentar fazer o melhor uso disso possível, mostrando toda a grandiosidade desse cenário virtual, aonde inclusive eles encontram um robô muito lento. E depois deles avançarem e chegarem na ponte da nave, é que o doutor acaba deduzindo que eles estão literalmente no meio do nada. Como ele diz, nós humanos, com a tecnologia que nós conhecemos, as informações científicas que nós temos até essa parte do século XXI, achamos que o nada não existe. Mas ele existe sim, só que ele fica longe, muito longe. Talvez esse seja o ponto mais distante para onde o doutor já viajou. Pelo menos é o que ele deixa claro. Então, para todos os efeitos, eles estão de fato sozinhos, as leituras não indicam outras formas de vida, mas tem algumas coisas acontecendo na nave que deixam isso daí de forma meio questionável. Porque eles percebem que, de alguma forma, a nave ainda está ativa. Então, enquanto eles vão trabalhando juntos para tentar deixar essa nave alienígena estranha ativa de vez, funcional, total, para eles poderem conseguir contar com os bancos de dados e tal e tentar entender o que raio está acontecendo ali, eles vão batendo um papo e filosofando, falando a respeito de quanta falta nós fazemos na história, no progresso que ela tem e também no fato da TARDIS em si ser meio que um ponto fixo, que seria imutável e passaria por tantas transformações ao longo de décadas, centenas de milhares ou bilhões de anos de forma imutável, sendo que as civilizações aprenderiam a existir ao entorno dela, ao invés de necessariamente fazer uso dela, já que sem acesso a essa máquina, ela seria simplesmente uma coisa que faria parte do cenário dessas tão um dia possivelmente antigas civilizações. Mas aí, como desgraça pouca é bobagem, enquanto o doutor conversa com a dona, dá pra ver que ela tá agindo de forma estranha e a gente fica se perguntando se ela é ela mesma. Até porque, de certa forma, ele também não é ele mesmo, já que eles têm braços muito grandes. Porque a gente vê que na cena em que tava cada um num canto, mexendo nos circuitos, tava conversando com o outro, não tava acontecendo só com um ou com o outro, tava acontecendo com os dois, ou seja, já são 4. É aí então que o doutor acaba chegando na conclusão de que esses seres estranhos aí não foram apresentados como seres vivos porque eles são não coisas. São seres habitantes do nada, feitos de nada e não entendem nada. Então talvez tenham alguma dificuldade de conseguir copiar a matéria assim, de bate-pronto. Só porque entraram em contato faz pouco tempo não significa que entenderam tudo, então esse processo é lento. Vai fazendo com que eles tenham que passar por umas tentativas e erros, e isso vai criando umas aberrações na forma como esses corpos que estão copiando os corpos dos nossos dois queridos doutor e dona estão no momento, mas sempre apresentando a coisa de um jeito com alguma imperfeição. Então, quando é citado que eles não têm noção sobre massa e comportamento da matéria, isso imediatamente me remeteu à cena lá atrás, onde eles encontram justamente o Isaac Newton, que acaba ficando confuso. E é por isso que eu me perguntei se teria tido alguma coisa a ver com o comportamento dessas criaturas aqui. Mas até então, talvez seja só coincidência mesmo. Na cena em que tanto o doutor quanto a dona se perdem nos dutos e acabam se separando com andares de diferença e aquele negócio todo, antes de encontrarem com as suas cópias, é que justamente a gente vai ver os cenários mais parecidos com o que você vai encontrar mais normalmente se for ver episódios mais antigos da franquia. Então, quando eles estão conversando entre si, tentando provar quem é quem, tentando falar sobre coisas que supostamente um ser copiador não deveria saber, a dona sabe de coisas de quando ela estava no estágio de doutora dona. Coisas que a criatura não deveria ter tido acesso. E aí ela revela coisas que aconteceram quando eles estavam separados, ou seja, é como se o personagem tivesse, através daquele algo mágico, tido a oportunidade com aquelas energias de Time Lord de conseguir ver fora da cronologia na qual estava presente, fazendo com que ela tenha informações como se ela tivesse se mantido assistindo a franquia como espectadora.
Mesmo de longe, ela ainda assistiu a série e sabe exatamente o que aconteceu com ele. O doutor, por outro lado, costuma ser sempre muito divertido, engraçadão, tem um jeito jovial de fazer as coisas, o que varia entre mais e menos dependendo do ator que o está interpretando, mas uma coisa que é muito comum, muito constante em qualquer um que esteja interpretando é que exista um lado mais sombrio para essa personagem, já que esse cara tem uma vida extremamente longa e complexa, já passou por N coisas que de fato podem fazer com que qualquer um entre em depressão. Já teve que deixar um monte de gente querida para trás e fazer um bocado de sacrifício. Tem um monte de segredo guardado no peito, então não é de se estranhar que de vez em quando bata aquela melancolia. Na hora do confronto, quando estão os quatro juntos, eles se medem, se testam, se provocam e tentam ver o que está acontecendo. E aí o que fica claro num instante é que as duas não coisas estão tentando deixar eles apavorados. Mas por quê? A conclusão acaba sendo de que mentes adrenalizadas em pânico, que tem que fazer um sistema imunológico e o sistema de bombeamento do sangue acontecer de forma mais rápido, faz com que o cérebro esteja em atividade de forma muito mais intensa, o que permite que eles copiem as memórias de forma muito mais simples. Tá aí a explicação. A teoria que acaba se formando então é de que essas duas não criaturas ou não coisas estão tentando clonar eles da forma mais perfeita possível para quando a Tardes retornar eles possam tomar o lugar dos originais e ir para o mundo comum, no universo como a gente o entende, saindo aí desse setor do nada, fazendo com que eles possam interagir com o caos, levando guerra para onde eles forem. A ideia então é tentar desacelerar esse processo não pensando em nada, só que o doutor tem uma tremenda de uma mente inquieta. E por falar nisso, que barulho é esse lá fora? Ele desiste e vai averiguar, então descobre que tem sim alguém lá fora, alguém que deve ter aberto a escotilha nos tais 3 anos anteriores, mas o que é aquilo? Um astronauta? É justamente a capitã dessa nave que descobriu o plano dessas não coisas, não criaturas, e para conseguir detê-los arranjou um jeito de deixar uma armadilha acontecendo, de forma que eles não pudessem descobrir, então tudo muito sutil. Leva tempo, porque o tempo está desacelerado. Mas basicamente o que ela fez foi arranjar um jeito de sabotar a nave para que essas não coisas não tivessem a chance de voltar para o espaço normal. Ou seja, ela deixou a nave em contagem regressiva para autodestruição. E quem deveria apertar o botão que iria fazer a nave inteira explodir é justamente aquele robô lento que estava lá no corredor, dando um passo de cada vez, o que ia levar uma eternidade. De qualquer forma, por ser muito arcaico e não ter uma mente que eles são capazes de ler, eles jamais iam ficar sabendo disso. Foi um bom plano, diga-se de passagem. Então corre cambada, porque ao momento em que se acelera a contagem, a ideia é ver quem é que vai chegar lá primeiro. E aí quando tudo parece perdido, a linha de raciocínio do doutor é a seguinte: se a coisa está perdida de fato, então significa que a ameaça passou. Se a ameaça passou, a Tardes vai entender que está seguro para voltar, e é justamente aí que a danada volta. Nesse momento, conveniente pra caramba, né? Ele chega a subir na nave e aí quando ele tá usando ela de skate, ele ainda acaba levando a dona errada pra dentro da nave. Mas esse mistério fica só pra dar um temperinho, porque também dura 1 segundo e logo eles já desfazem isso e ele pega a correta. E enquanto a nave lá fora explode, vai pro babau, lá dentro eles comemoram e se abraçam dentro da Tardes novinha. Porque deu tempo da danadinha se regenerar e ela ficou novinha de novo. Agora olha aí a ironia, que coisa interessante, quando a gente descobre que a dona não coisa era a dona que teve acesso às memórias, porque a dona normal, natural e original não lembra de nada. Então esse daí é um jeito que eles usam para ter tocado no assunto, mas automaticamente fazer com que o segredo ainda estivesse sendo mantido. De qualquer forma. Ou seja, mais uma vez, como eu falei, esse é o doutor e os seus traumas. E também é o jeito que o showrunner atual arranjou para lidar com certas coisas que foram plantadas na administração anterior. Tem algumas coisas ali que talvez tenham sido meio controversas e tal, e ele não queria reescrever nem desdizer nada, mas também não queria lidar com as consequências imediatas do que o antigo showrunner fez.
E ele acaba dando esse jeito pra você saber que teve um algo ali, mas automaticamente também ele não trata daquilo de forma plena, não estragando nada ou você contar as histórias daqui pra frente. Meio que quando for a hora certa eles falam a respeito disso. Agora, se eles não falaram o que é no episódio, também não sou eu que vou falar aqui. Depois a gente conversa sobre isso. De volta em casa, olha aí o velho amigo, o Wilfred, vovô Wilfred, que já fez parte das historinhas dele lá atrás, como se fosse uma espécie de companheiro honorário. O problema é que ver ele é muito bacana, mas nas circunstâncias nem tanto, porque o velhinho tem más notícias. Já que tá todo mundo ficando louco e aparentemente o mundo tá acabando. E então tá aí o cliffhanger pra parte final. Como eu falei lá no começo, esse episódio já teve um jeitão muito mais parecido com o jeitão corriqueiro, clássico, habitual de contar as histórias de Doctor Who, onde normalmente a gente vê eles fazendo alguma proposta que aparentemente não faz sentido nenhum, e conforme eles vão colocando as peças no tabuleiro e a gente vai entendendo, a gente vai chegando naquele momento do "ah, tá, entendi, saquei por que isso aconteceu". Se a gente concorda ou não, às vezes é outra conversa. Mas esse daí é o caminho normalmente usado pelas historinhas de Doctor Who. E eu gosto. Então é isso, galera. Se vocês estão chegando agora na franquia, esse é só o segundo episódio que vocês veem de Doctor Who. Como vocês comparam o que vocês viram nesse com o que vocês viram no anterior? Sentiram a diferença? Gostaram de ambos? Preferiram um dos dois? O que vocês acham que deve acontecer no próximo para fazer esse desfecho e comemorar de vez os 60 anos do nosso bom doutor? Tô aguardando a manifestação de vocês. Vou deixar 2 sugestões na tela para vocês seguirem acompanhando o meu conteúdo. Vou ficando por aqui. Um forte abraço, galera. E até mais.